Eu quero chamar aqui à frente os irmãos do Ministério de Teatro e do Ministério de Evangelismo. Vem cá rapidão aqui na frente. Cadê o Ricardo, Valmir, André, a Loren, José Antônio? Sobe aqui no altar. Janilson. Irmãos, Deus tem levantado esses irmãos. Cadê? Tá faltando gente, não tá? Cadê a Líris? Hã? A Líris está no culto infantil, ok. Deus tem levantado esses irmãos com um trabalho lindo que não fui eu quem comecei. Graças a Deus que não fui eu quem comecei. Porque tudo que eu começo vai indo, logo acaba. Mas quando o Espírito Santo começa, a coisa flui. Amém, irmãos? A gente apanha nas lutas e tribulação, mas vai aprendendo. Amém? E esses irmãos, eles têm feito um trabalho, especificamente o Ministério de Evangelismo, tem feito um trabalho em escolas públicas. Atualmente eles estão trabalhando na Escola Municipal Dom Bosco, ali no setor Taninho. E eles fazem um momento com Deus, com todas as crianças da escola. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que abertura que nós temos para a pregação do Evangelho ali. Algumas famílias têm sido socorridas com cesta básica. E, enfim, o Senhor Jesus tem dirigido os nossos irmãos. E nesse sábado agora, eles vão fazer uma programação, é um desafio grande. Porém, eu creio que é de Deus demais da conta. Eles vão estar ali na Praça do Bauhaus e o Ministério de Teatro vai apresentar um teatro evangelístico ali na Praça do Bauhaus. Eu chamei eles aqui porque nós, como igreja, qual é o nosso trabalho? Cobri-los de oração. Amém, irmãos? E a programação vai ser, que horas, Ricardo? Mas por volta de... vai ser mais ou menos umas 8h30, né? Vocês vão estar se reunindo lá, né? Ok, e nós estamos então, irmãos, convidando toda a igreja. Vem cá, Líris, o que você está fazendo aí, menina? A Líris é porque ela subiu lá para o culto infantil, por isso que ela não veio, irmãos. E nós estamos, irmãos, convidando toda a igreja para estar lá nesse sábado, 8h30, ali na Praça do Bauhaus. E eles vão começar, né, a apresentar o teatro, nós vamos estar ali dando cobertura de oração para eles. Qual é o objetivo? O objetivo é levar Jesus para quem fica lá. E se você já passou ali num sábado à noite, você sabe o que fica ali, né? Tem funk, tem muita bebida alcoólica. Enfim, irmãos, é um negócio assim, bem complicado. Mas nós declaramos que os nossos irmãos estão guardados e seguros no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E serão guardados e protegidos pelo nome do Senhor. Fica de pé agora, em nome de Jesus, nós vamos orar por eles. E nós, como igreja, viu, cada um de vocês, irmãos, como igreja nós estamos enviando vocês. Aqui é um momento onde vocês estão sendo enviados para esse trabalho ali na Praça do Bauhaus. A gente não envia apenas para uma nação, mas a gente envia para um trabalho aqui na cidade também, amém? E esse enviar significa que vocês estão cobertos pela igreja, vocês têm, vocês têm o apoio da igreja para esse trabalho, para essa obra lá, amém? Estenda suas mãos para cá, nós vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, nós agora oramos pela Flávia, pelo André, pelo Ricardo, pelo Valmir, pelo José Antônio, pela Camila, pela Loren, pela Magda, pela Líris, pelo Janilson, pelo Pedro Henrique. Pai, em nome de Jesus, pelo Paulo Henrique, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja guardando os nossos irmãos, livrando-os de toda seta do diabo, livrando-os de toda obra maligna. Em nome de Jesus, nós declaramos os nossos irmãos guardados e protegidos nessa obra que será feita ali na Praça do Bauhaus. Prepara o lugar, Senhor Deus, prepara as pessoas que estarão ali, dê a eles coragem, ousadia, direção do Teu Espírito, desprendimento, Senhor Deus,
E em nome de Jesus, que haja uma obra linda do Senhor ali, evangelizando aquelas pessoas que estão ali. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agora cobrimos de oração e declaramos as tuas bênçãos sobre eles. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus pela vida dos nossos irmãos. Amém. Pode se assentar. Amados, essa madrugada, de 12:30 às 7 da manhã, nós tivemos a nossa vigília aqui na igreja. Irmãos, olha, nós não temos palavras para dizer o quanto foi maravilhoso. Foi assim, irmãos, uma grande bênção. Nós tivemos de 12:30 até às 5 horas da manhã. Vocês acreditam que nós tínhamos mais de 50 pessoas aqui no salão orando, irmãos? Buscando a Deus. Nós tínhamos 55, 54 pessoas, 52 pessoas. E de 5 até às 7 da manhã, que foi quando terminou a vigília, nós tínhamos 44 pessoas. E foi assim, irmãos, um momento tão precioso, irmãos. Foi tão lindo, porque eu não imaginava, né, que fosse haver o mover que houve, né? O fluir que houve, irmãos. Foi lindo. A gente ficava olhando o relógio marcava 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. Irmãos, foi maravilhoso, né? A gente chegou, estava tudo escuro. A hora que abriu a porta, estava claro. Foi interessante o negócio. E foi um momento, assim, muito precioso. Eu creio que um novo tempo está sendo marcado na igreja, na vida desses irmãos. E qual é, assim, a minha opinião sobre a vigília? É mais de Deus do que eu imaginava que seria. Amém, irmãos? Foi mais de Deus, é de Deus, e nós vamos fazer mais vigílias. E a minha outra opinião, por que deu tanta gente? Porque eu vou confessar para os irmãos. Eu posso confessar um pecado para vocês, irmãos? Posso? Vocês me perdoam? Eu estava esperando umas 10 pessoas. Me perdoa. Que vergonha. Mas glória a Deus, né, irmãos? Foi 55 pessoas. Foi 5 vezes mais do que eu imaginava. E eu sei que a igreja tem sido despertada para a oração. E eu sei que isso vai trazer algo poderoso do Senhor na vida de cada um daqueles que têm sido despertados para a oração, daqueles que entenderam. E eu creio, irmãos, que assim foi muita gente, e eu quero deixar isso bem claro aqui de púlpito. É porque não houve nenhuma cobrança para que qualquer pessoa viesse. Eu deixei todo mundo livre. Inclusive, a primeira coisa que eu disse quando eu peguei o microfone, que nós estávamos sentados aqui, era 00:30 que nós fomos começar, né? Porque chegou o bate-papo, teve uma quitanda ali naquele balcão e tal. Eu falei, irmãos, quem tiver com sono, quiser ir embora, por favor, pode ir embora, fique à vontade, você é livre para ir. E eu creio, irmãos, que essa liberdade, ela selou algo que o Espírito Santo queria fazer na nossa vida, nessa madrugada. E Ele fez. Amém? Eu quero incentivar você a participar das próximas vigílias. Eu fiquei a noite toda. Todos que estavam aqui, né? 4 irmãos foram embora, e assim mesmo é porque um irmão tinha trabalhado demais, o dia realmente não tinha como ele ficar, ele precisava dormir, e outros também, assim, foi realmente uma questão assim, que não tinha como. Mas nós viemos, irmãos, colocamos colchão ali em cima, né? As crianças, os meus filhos dormiram lá, o filho da Nadir, o filho da Cristiane dormiram lá, as crianças dormiram ali. Irmãos, pensa num negócio assim que foi maravilhoso. Eu quero incentivar você a vir nas próximas vigílias.
não é algo assim que você... Às vezes a gente tem uma ideia sobre vigília, né? Aquela coisa assim, sabe? Aquele negócio assim, julgo, aquela opressão, aquele trem, sabe? Aquele negócio assim, meu Deus, estou fora disso. Querido, não é nada disso. Não é nada disso. E você pode perfeitamente orar durante 7 horas. Você pode perfeitamente vencer o sono. E como foi o domingo, pastor? Imagina, né? Nós dormimos muito agora à tarde, né? De manhã. Mas estamos aqui, estamos inteiros, graças a Deus. E nós estamos aprendendo a dominar o nosso corpo. Amém? Pelo Espírito de Deus. Foi uma bênção. Eu quero te convidar para as próximas que nós vamos fazer. E pode ter certeza, sua vida será marcada. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 13. Sempre que nós fizermos essa vigília, eu vou avisar com bastante antecedência, né? Nós tivemos irmãos que adiaram viagem por causa da vigília. Glória a Deus por isso. E eu vou avisar assim com bastante antecedência para você se programar em casa, né, para vir. E eu tenho certeza que você vai mudar o seu conceito sobre vigília, né? Quantos mudaram o conceito sobre vigília aqui essa madrugada, irmãos? Olha o tanto de gente, tá vendo? É porque a gente tinha outro conceito sobre vigília, né? E foi tão maravilhoso, né? Que isso foi mudado em nós. Amém? Repita assim comigo. Oração não precisa ser uma opressão. Mas a oração deve ser um prazer. Vamos lá mais uma vez? Por que eu falei opressão? Porque às vezes a gente acha que passar um tempo na presença de Deus é a pior coisa que existe na face da terra. Mas isso não é verdade. E às vezes a gente tem a oração como uma opressão. Mas não é, irmãos. A oração é uma grande bênção de Deus. Oração é liberdade. Oração é alegria. É prazer na presença do Senhor. Vamos lá? Repita isso comigo mais uma vez. A oração não precisa ser uma opressão. Mas a oração deve ser um prazer. Amém. Mateus capítulo 13, versículo 24. Como a boca fala do que está cheio o coração, eu vou falar sobre oração essa noite. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Mateus 13, 24. Jesus lhes contou outra parábola. Presta bem atenção nessa parábola que Jesus contou. Jesus disse: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes, para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Amém, irmãos? Repete assim comigo: o joio na minha vida tem que ser queimado. Essa parábola, irmãos, ela é muito intrigante. Jesus conta essa parábola e ele tinha acabado de contar a parábola do semeador. O semeador saiu a semear e enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, a outra parte caiu entre os espinhos, a outra parte caiu num terreno pedregoso e a outra parte caiu numa terra boa, cresceu e deu fruto a 30, 60 e 100 por um. E aí ele vai explicar o que significa
cada local aonde a semente caiu. Então aqui o Senhor Jesus está falando sobre semeadura, sobre semear. E nós entendemos aqui, irmãos, que a semeadura é aquilo que é plantado no nosso coração. Repete assim comigo: a semeadura é aquilo que é plantado, é aquilo que é semeado no meu coração. O Senhor tem semeado coisas no seu coração. O Senhor tem semeado sementes no seu coração. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você é edificado pela meditação na palavra, quando você é edificado pela oração em línguas, quando você é edificado pela oração em português, tudo isso vai sendo um semear do Espírito de Deus dentro da sua vida, no seu coração. E à medida em que essa semente do Senhor, meu irmão, cai no seu coração, à medida em que ela encontra um tipo de coração, um formato de coração, ela pode ou não se desenvolver, ela pode ou não crescer. Nessa parábola que nós lemos aqui, o Senhor Jesus fala que a semente, uma semente de trigo, ela foi semeada num campo, ou seja, uma semente boa. Ela ia produzir um fruto que iria alimentar aquela família que era dona daquelas terras. Mas aconteceu algo interessante, irmãos. Enquanto eles dormiam, veio um inimigo e semeou joio no meio do trigo. Semeou joio ali naquele terreno aonde havia sido semeado uma boa semente. Preste atenção no que eu vou falar agora para você, porque isso pode chocar você. Da mesma maneira que o Espírito de Deus semeia coisas boas e boas sementes no seu coração, o diabo também às vezes pode semear coisas malignas no seu coração. Misericórdia, está amarrado. O negócio, irmãos, é que às vezes não adianta amarrar, porque às vezes o inimigo ele vem e semeia sementes de joio no nosso coração. Agora, em que momento que ele faz isso? Em que momento, preste atenção nisso, em que momento em que essas sementes malignas, elas são semeadas? A semente maligna, ela é semeada no coração de alguém, quando esse alguém está dormindo. Quando esse alguém deixou de vigiar. O inimigo, ele não vai lá semear a semente enquanto estão todos atentos, mas ele vai lá semear a semente enquanto todos estão dormindo. Meu irmão, presta atenção numa coisa: se você está no momento da vida, no estado da vida, onde você está dormindo, o inimigo está semeando joio no seu coração. E o problema, irmão, sabe o que é? O problema é que muitas vezes essa semente do mal, essa semente que vem do inimigo, que é semeada no coração, irmãos, às vezes ela vai encontrar no coração um ambiente totalmente propício para que ela cresça e se prolifere. Vocês entenderam isso que eu falei? Às vezes a semente que é semeada no seu coração, a semente que é semeada no seu coração pelo Espírito de Deus, ela não encontra no seu coração um ambiente propício para ela crescer. É por isso que muita coisa na sua vida, que às vezes você tem ouvido, não tem tido efeito na sua vida. É por isso que muitas vezes, irmãos, você ouve tanto sobre santidade, mas isso passou a não fazer mais nenhum sentido na sua vida. É por isso que às vezes você ouve tanto sobre coisas espirituais, exortações para a sua vida, coisas preciosas do Senhor para a sua vida, ensinos do Senhor para a sua vida, mas isso não tem efeito nenhum na sua vida. Por quê? Porque no seu coração há um ambiente que não propicia o desenvolvimento das sementes espirituais que foram semeadas em você. E muitas vezes é o contrário. Enquanto não há um ambiente propício no coração para aquela semente do Espírito que foi semeada, ela cresça e gere frutos em mim, há no meu coração um ambiente propício para que a semente maligna cresça e gere frutos, e gere
Não vamos dizer frutos, né? Vamos chamar de obras da carne em mim. A palavra de Deus diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele é que procede as fontes da vida. A primeira coisa que você tem que meditar, querido, nessa noite, é qual é o ambiente que há no seu coração. Qual é o ambiente que domina e que é visível no seu coração? Que ambiente é esse? É um ambiente onde a semente do inimigo, ela cresce, ela prolifera, ela gera coisas na sua vida que vão levar você para o pecado, que vão levar você a se afastarem do Senhor, que vão levar você para a rebeldia, que vão levar você para o adultério, que vão levar você para a maledicência, que vão levar você para a mentira. Será que é esse ambiente que existe no seu coração? Ou será que no seu coração há um ambiente onde a semente do inimigo, ela não consegue prosperar? Por mais que ela esteja ali, ela não consegue prosperar, ela não consegue crescer. Ela foi semeada, mas ela não se desenvolve. Ela não se desenvolve por quê? Porque o meu coração é um ambiente propício, ideal para que as sementes do Espírito cresçam e gerem frutos na minha vida. Declare assim comigo: o meu coração é um ambiente ideal para que as sementes do Espírito cresçam mais fortes, irmãos, gerem frutos que vão me levar para o Senhor. Como está o seu coração? Essa é a pergunta, querido. Como está o seu coração? Agora, vamos focar aqui no seguinte, no dormir, porque o inimigo, ele vem semear a semente maligna, é quando nos encontra dormindo. É quando nos encontra num estado onde nós não estamos mais vigiando, irmãos. É quando nos encontra num estado onde nós estamos desapercebidos com relação à vida cristã, com relação ao relacionamento com Deus, com relação à vida espiritual. Uma coisa, irmãos, que me marca muito na história de Daniel, em Daniel no capítulo 6, quando algumas pessoas armam todo um esquema para poder lançar Daniel na cova dos leões. Então eles fazem aquele decreto lá junto com o rei, que durante 30 dias ninguém podia pedir nada a outra pessoa, a outro Deus qualquer que não fosse o rei. O rei aceita, assina o decreto. E aí, quando os inimigos de Daniel vão lá ver o que Daniel está fazendo, eles encontram Daniel ajoelhado no seu quarto, com as janelas abertas para Jerusalém, orando e buscando ao Senhor, fazendo o que ele sempre fazia 3 vezes ao dia. O que me marca nessa história, irmãos, é como o inimigo encontrou Daniel quando foi procurá-lo. Encontrou ele ajoelhado em oração. E às vezes, irmãos, quando o inimigo se levanta contra a nossa vida, às vezes ele nos encontra num sono profundo. Diga assim: está amarrado. E eu digo para você, então tome uma atitude e acorde. Tome uma atitude e acorde. Tem um texto lá em, se não me engano, 1 Pedro. Ele diz assim: desperta, ó tu que dormes. Acha esse texto para mim? Alguém acha esse texto para mim, por favor? Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Quando achar aí, quando alguém achar aí, me fala. Desperta, ó tu que dormes, hein? E Cristo te iluminará. Irmãos, presta atenção. Olha aqui, irmãos, o inimigo, ele sempre vai vir procurar você. O inimigo, ele sempre vai vir buscar você. Presta atenção, não se assuste. Quando buscar não é pegar você e levar, não é isso não. Buscar, que eu falo, é procurar você. Está entendendo? O pastor falou na pregação que o inimigo vai vir me buscar, mas isso é um absurdo. Ele vai procurar você, ele sempre vai procurar você. O inimigo, ele sempre nos procura, irmãos. Mas em nome de Jesus, achou? Efésios 5,14.
Segura aí, já já a gente abre, Efésios 5,14, já já a gente abre lá. O inimigo, ele sempre vai procurar você, meu querido. Agora, o problema, olha para mim, irmãos todos. O problema não é o inimigo procurar você. O problema é como ele vai te encontrar. Porque se ele encontrar você dormindo, ele vai fazer a festa na sua vida. Se ele encontrar você despreparado, sem vigiar, as sementes malignas vão ser semeadas no seu coração. Irmãos, presta atenção, tem muitas ações malignas na vida de algumas pessoas, que elas não vêm de maneira pública e declarada, elas vêm de maneira sigilosa. Às vezes nem você percebe. É quando se está dormindo, é que o inimigo vem e começa a semear as sementes malignas. Irmão, em nome de Jesus, que você saia daqui nessa noite, entendendo que você precisa ficar acordado. Você precisa ficar acordado. Você precisa acordar. Agora vamos lá para Efésios 5,14. Vamos abrir lá todos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Capítulo 5, versículo 14. O texto diz assim, ó, porque por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti, ou e Cristo te iluminará. Irmãos, é um momento na nossa vida em que nós precisamos estar despertos. É um momento da sua vida, meu querido, que você precisa de acordar. Você precisa voltar a ficar vigilante. E se você está acordado, a palavra para você, irmãos, a palavra para nós, a palavra para quem está acordado é: comece a agir na sua vida para não vir a dormir. Porque aquele que está de pé, veja, aquele que está de pé, veja que não caia. Para dormir é só estar acordado. Amém, irmãos? Quem está dormindo não dorme de novo. Ele continua dormindo, mas quem está acordado pode vir a dormir. Olha aqui comigo o versículo 11. Aliás, não, vamos deixar esse texto aqui. Vamos para Lucas. Abre lá comigo em Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Veja comigo o versículo, o capítulo 21. Versículo 34. Nas quartas-feiras de oração eu tenho falado muito em cima desse texto. Ontem nós abrimos hoje nós abrimos a vigília em cima desse texto. Lucas 21, 34, irmãos, olha o que diz esse texto. Ele diz assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, de bebedeira e de ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Irmãos, esse texto é muito forte. Aqui o Senhor Jesus está falando sobre a grande tribulação. Aqui o Senhor Jesus está falando sobre o arrebatamento da igreja.
Esse ensino aqui de Jesus, se você for ler os versículos anteriores, aqui Jesus já falou sobre os 7 anos da grande tribulação, ele já falou sobre a grande perseguição, ele já falou sobre o falso profeta, ele falou sobre as coisas que aconteceriam, não apenas em todo o mundo, mas especificamente em Israel, lá em Jerusalém. Aqui Jesus está falando dos últimos dias. E quando Jesus vai falando sobre essas coisas, presta atenção, irmãos, porque isso aqui é muito forte, irmãos, é muito profundo. Ele tem a intenção, irmãos, de mostrar para os discípulos, porque ele estava falando para os 12, para os discípulos. Ele tem a intenção de mostrar para os discípulos que havia uma maneira de escapar de todas essas coisas terríveis que estão para acontecer, que é a grande tribulação. E aí então ele começa esse texto, ele diz assim: cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, em outras versões está orgia, bebedices. Nós vamos colocar isso aqui como obras da carne, tá? Vamos colocar isso aqui como pecado. Cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de pecado e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que habitam em toda a face da terra. Estejam sempre atentos e vigiem e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Querido, preste atenção, tem uma maneira de escapar da grande tribulação. Posso ouvir um amém da igreja? Porque você não imagina o que vai ser a grande tribulação. Tem uma maneira de escapar de todas essas coisas e estar em pé diante do Filho do Homem, diante de Jesus. Porque o que está para acontecer virá sobre toda a face da terra, sobre todos aqueles que habitam em toda a face da terra. Aí ele diz assim: cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. Aqui ele fala de duas coisas, ele fala de pecado e ele fala de ansiedades da vida. Porque o coração que estiver sobrecarregado com pecado, com ansiedades da vida, ele vai dormir e ele não vai ver quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja. Quantos entenderam isso, irmãos? O que é que faz um coração dormir? O que faz um coração dormir é uma vida de pecado. É quando se entrega ao pecado, irmãos. É quando começa-se a deixar que o pecado entre na sua vida, de alguma forma, de algum jeito, movido você por frustrações, movido você por decepções, movido você por algo que aconteceu na sua vida e você se rebelou. Então você começa a chutar o pau da barraca, você começa a deixar que o pecado entre na sua vida, e de repente, irmãos, algumas coisas que você não aceitava na sua vida, você começa a aceitar, e começa a achar que ser crente é ser radical. Orar na igreja de meia-noite às 7 da manhã é muito radical, não precisa disso tudo. Você começa a desprezar algumas coisas que são genuínas do Espírito de Deus para a sua vida e começa a valorizar algumas coisas que vêm do inimigo para você. Quando se está dormindo, você olha para o trigo e acha que é joio, e você olha para o joio e acha que é trigo. Quando se está dormindo, quando o coração está tomado de sono, você começa a não definir muito bem o que é trigo, o que é joio, porque você às vezes está tomado de sono. Meu irmão, em nome de Jesus, desperta. Desperta. E se você está acordado, permaneça acordado. Quando o pecado ele começa a entrar, ele vai levar você para um sono profundo. Veja outro texto aqui comigo. Esse texto está aqui em Lucas, no capítulo 13. Olha aqui comigo, Lucas, capítulo 13, versículo 22. Lucas 13, 22 diz o seguinte, irmãos, olha o tanto que isso aqui é forte, irmãos, isso aqui é Jesus falando.
Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava. Prosseguindo em direção a Jerusalém, alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Jesus então respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. Olha para mim, irmãos. Jesus, ele diz assim: não vos conheço. Esse dono da casa, que foi ver quem estava batendo a porta, e quando ouviu alguém chamando: abre-nos a porta, Senhor, ele disse assim: não vos conheço. Sabe quem é esse Senhor? É Jesus. É uma ilustração da pessoa de Jesus. Agora eu pergunto para você: como pode Jesus não conhecer alguém? Me responda isso. Como pode Jesus dizer: não te conheço? Você já parou para pensar nisso? Jesus não é onisciente? Jesus não sabe de todas as coisas? O Salmo 139 não diz que antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, ali quando eu era uma substância informe ainda, quando eu era um embrião, o Senhor já escreveu todos os meus dias. Todos os meus dias já haviam sido contados. Então como que ele diz: não vos conheço? Vai aqui comigo para Mateus, no capítulo 7, é só você voltar. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 7. Versículo 21. Aqui é Jesus dizendo: irmãos, isso aqui é muito sério. Olha o que Jesus está falando aqui. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mais uma vez, irmãos, olhem para mim. A pergunta persiste: como pode Jesus não conhecer alguém, se Ele é quem me constituiu, se Ele é quem me fez? A palavra usada aqui, irmãos, é uma palavra que fala sobre relacionamento. A palavra conheço, que foi traduzida aqui, no original grego, ela fala sobre relacionamento. Na verdade, o que Jesus está dizendo aqui é: nunca tive um relacionamento com vocês. Presta atenção, querido. Todo aquele que tem um relacionamento com Jesus não vive na prática do pecado. Eu vou repetir de novo. Todo aquele que tem um relacionamento com Jesus não vive na prática do pecado. Glória a Deus. Jesus, ele diz: não o conheço. Ele está falando de um relacionamento. É alguém que não construiu um relacionamento com o Senhor. Por que não construiu um relacionamento com o Senhor? Porque estava dormindo. E pelo fato dele estar dormindo, o coração dele nunca foi um ambiente propício para o trigo nascer, mas o joio cresceu. E o joio foi cada vez mais o afastando
do Senhor. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Amém, irmãos? Fica de pé em nome de Jesus. Nessa noite, ninguém vai julgar se você está ou não dormindo, ou se você está ou não acordado. Mas você vai se dizer se você está dormindo ou se você está acordado. Amém, querido? Não vale o meu julgamento. Eu não posso fazer isso. Mas vale o seu julgamento. Fecha seus olhos. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, aonde é preciso despertar. Não é despertar para ter uma igreja abençoada, não é isso. Não é despertar para que o ministério Ouvir e Crer de Mineiros seja uma igreja do fogo. Irmãos, eu não quero isso. Se vier de Deus, eu quero. Eu não quero esse moverzinho gospel que anda por aí no Brasil. Eu não quero, eu quero estar fora disso. Você precisa despertar. É porque o que está em jogo é a sua salvação. É a vida eterna que está em jogo. Não é um ministério. Não é um grupo bom numa reunião de oração. É a sua vida que está em jogo. É a sua salvação que está em jogo. Irmão, você precisa acordar, porque talvez é o seu casamento que está em jogo. Tem muitos relacionamentos, irmãos, que entram numa crise porque alguém dormiu. Desperta, ó tu que dormes. É a sua vida que está em jogo, querido. É a sua salvação, meu irmão. É a vida eterna que Jesus conquistou na cruz para você. É isso que está em jogo. É lógico que quando você despertar, nós vamos sim ter uma igreja abençoada. Nós vamos sim, mas o propósito não é esse. O propósito é que você não ouça de quem está do outro lado da porta: não vos conheço. Esse é o propósito. O propósito é que quando você bater a porta, Ele abra a porta e diga assim para você: vinde bendito de meu Pai, entrai e tome posse do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Esse é o propósito. É você herdar aquilo que Jesus conquistou na cruz para você. É por isso que você precisa acordar, meu irmão. E não permitir mais que o seu coração seja um ambiente onde o joio prolifere e cresça. Mas seja no seu coração um ambiente onde o joio jamais vai crescer, jamais vai encontrar espaço. Eu quero orar com você que quer ter um despertar na sua vida. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Você que foi tocado pelo Espírito Santo nessa palavra. Você que sabe, não é julgar, mas é você reconhecer que você precisa ser despertado. É você reconhecer que você não pode dormir, precisa acordar. Pode chegar bem para frente, pode chegar bem para frente. Eu gostaria que ninguém ficasse no corredor, mas queria todos aqui na frente, quem se levantou para vir. Eu declaro um tempo de despertar nessa igreja, irmãos. Eu declaro um tempo de despertar na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus: você não vai dormir mais.
Eu declaro em nome de Jesus, você permanecerá acordado, em nome de Jesus. Senhor, abre-nos a porta. O que é que nós vamos ouvir, irmãos? Continua com seus olhos fechados e presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui, irmãos, que eu vou falar. Mateus 7:21 diz assim: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos milagres. Irmãos, são pessoas que estiveram dentro de uma igreja e que exerceram 12 ministérios. Irmãos, essas pessoas foram rejeitadas pelo Senhor. E por que foram rejeitadas pelo Senhor? É muito claro no final do trecho. Ele diz assim: afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Essas pessoas, enquanto estavam exercendo os seus ministérios, estavam praticando a iniquidade. Um sinal muito claro de que mesmo dentro da igreja estavam dormindo. E por estarem dormindo, se entregaram ao pecado. E por se entregar ao pecado, viveram longe de Jesus. Dentro da igreja, longe de Jesus. Irmão, isso não pode ficar na sua vida e não vai ficar, em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a sua vida agora diante de Deus. E que você que está aqui na frente, eu gostaria que você orasse agora. E eu queria que você, meu irmão, minha irmã, dissesse para Jesus: Senhor, eu quero despertar. Senhor, eu não quero dormir. Senhor, eu quero continuar acordado. Se você reconhece que você esteve dormindo, querido, isso é entre você e Deus. Mas eu quero agora que você diga para o Senhor: o que é que fez você dormir? O que é que fez você deixar de vigiar? O que é que fez você cair no sono? Diga isso para o Senhor agora. Pai, eu quero colocar cada vida que está aqui agora diante do Senhor. Eu quero ministrar sobre esses amados, sobre essas amadas que estão aqui, Senhor Deus. O Senhor conhece a realidade de cada um, Senhor. Eu não sei, Senhor Deus, da realidade deles, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que se passa no coração deles, Senhor Deus. O Senhor sabe o que fez eles virem aqui à frente nesse momento de oração, Senhor. Eles não pertencem a mim, eles pertencem ao Senhor. E eu quero orar agora, Senhor Deus, e pedir para que o Teu Espírito Santo esteja fazendo uma obra de despertar na vida desses amados. E aqueles que já estão acordados, eu oro ao Senhor agora e peço para que em nome de Jesus eles não venham a dormir, eles não venham a cair no sono, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que eles possam entender isso de uma maneira, Senhor, tão profunda que só o Teu Espírito Santo pode fazer, só o Teu Espírito Santo pode convencer. Senhor, em nome de Jesus, desperta esses irmãos, desperta esse povo, desperta esses homens e mulheres, esses jovens, desperta, Senhor, em nome de Jesus, desperta, Senhor, manda que os Teus servos arranquem o joio que cresceu, Senhor Deus, manda que os Teus servos arranquem pela raiz toda árvore que não foi plantada pelo Senhor. A Tua palavra diz: o machado está posto à árvore, tudo aquilo que não foi plantado pelo meu Pai será cortado. Corta agora, Senhor, corta em nome de Jesus aquilo que nasceu, que não pertence ao Senhor, que não veio do Senhor, mas que veio do inimigo. Tira, arranca, corta e queima, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oro, Senhor Deus, para que esses corações aqui sejam corações onde haja um ambiente propício para que as sementes do Espírito possam crescer,
possam dar frutos a 30, 60 e 100 por um. Eu declaro agora sobre eles, Senhor Deus, um tempo de frutificação. Um tempo, Senhor Deus, aonde eles verão aquilo que o Espírito plantou no coração deles, aonde eles verão, Senhor Deus, essas sementes crescerem e dar fruto. Aqueles que precisam de cura, traz a tua cura, Senhor Deus. Aqueles que precisam do teu perdão, traz o teu perdão agora. Aqueles que precisam confessar pecados, então em nome de Jesus, que eles confessem agora, Senhor Deus. Mas eu oro para que eles saiam daqui nessa noite completamente curados, Senhor Deus. E num novo tempo onde jamais cairão no sono, num tempo onde não dormirão novamente, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda de pé aqui na frente, querido. Vamos adorar Jesus com essa canção. Eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti, Senhor. Largo tudo. Largo tudo, deixo tudo pra te cumprir. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar. Largo tudo, deixo tudo pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Agora, olha, vê se há em mim algo que não te agrada, e arranca, Senhor. E arranca, Senhor, pois meu coração é teu. Vê se há em mim, Senhor. Vamos declarar isso bem forte, irmãos. Vê se há em mim algo que não te agrada, e arranca, Senhor, pois meu coração é teu. Meu coração é teu, é teu. Tu és o dono. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono, Senhor. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Tu és o dono. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Quero declarar em nome de Jesus, irmãos, o seu coração pertence a Jesus. Declara isso. Vamos lá. O meu coração pertence a Jesus. Eu rejeito todo joio plantado no meu coração, e eu clamo a Jesus. Faz crescer o genuíno trigo que o Espírito plantou em mim. Amém, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos sentar agora. Aleluia.
Vai ter discipulado? Seu? Não, né? Glória a Deus, irmãos. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, deixa eu conhecer, faz assim um sinalzinho com a mão para a gente te conhecer. Ó, temos uma pessoa ali, temos mais 3 aqui. Glória a Deus. Tem mais gente ali desse outro lado que está visitando pela primeira vez? Não, né? Ok. O José Antônio vai estar pegando o nome de vocês, tá? São todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Pessoal que está do lado, dê um abração aí, dá as boas-vindas para essas pessoas que estão nos visitando aí pela primeira vez. São muito bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se em casa. Irmãos, nessa quinta-feira nós não temos discipulado, tá? É feriado, tá todo mundo liberado para descansar, ficar em casa tranquilo, tá ok? E eu tinha mais um recado para dar agora e esqueci, hein? O que era? Você não lembra não, meu bem? Hã? Ah, era oração, né? Era não, é oração. Quarta-feira, irmãos, deixa eu falar um negócio. A oração de quarta-feira